Bom dia, tarde e noite a todos que estão acompanhando aqui no nosso canal do Tempo Peter Chá Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, aqui os últimos falando sobre a posição e a intensidade do ciclone que vai pegar aqui em Santa Catarina na quarta-feira. Tem aqui tanto a nível de Brasil quanto a nível de Cone Sul e aqui o do Nordeste. Hoje nós vamos ter a previsão estendida, amanhã atualização de El Ninho, Santa Catarina e Brasil, 15 dias estendido e 15 dias de Santa Catarina. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. O pessoal pode também aproveitar, ajudar o canal, vindo na sua conta do YouTube, depois vem no Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, ou aqui o Pix, nome da Neide. E agradecemos já bastante o pessoal que tem nos ajudado. Tem dado sempre um ou outro, dando ajuda todo dia, uma vez por mês, está de excelente tamanho. Segna, o nosso patrocinador, GPS Agrícola, que é uma ferramenta que pode ser comprado com desconto desde que digam que vira propaganda no canal do Tempo. Segna Catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Você sabe por que o GPS Agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Então vamos aqui, ó. Nesse período aqui, de 10 de julho a 8 de agosto, grande parte do país dentro do padrão normal. Fica um pouco mais seco aqui na região da Cealba, Pernambuco, um pedaço da Paraíba, um pouquinho mais úmido aqui no leste e nordeste da Bahia, e um pouco mais seco aqui nessa parte do sudeste. Mas de maneira geral, dá para dizer que é um comportamento mais ou menos dentro do padrão. No Mato Grosso, Pará, que aparece no mapa, Tocantins, Goiás, Minas, Bahia, a região do Mato Piba, Espírito Santo, Rio, um pouco abaixo do normal, São Paulo um pouquinho abaixo do normal, mas a maior parte dentro do normal, o norte do Mato Grosso do Sul, alguma coisinha acima do normal, essa área aqui abaixo do normal, aqui porque a chuva se concentra aqui, ó. Boa parte dessa anomalia exagerada aqui no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina é consequência dessa terça e quarta-feira. Tirando assim, ficaria até um pouquinho abaixo do normal, depois voltaria a crescer. Aqui na Argentina, acima do normal, no Chile também uma notícia boa, e nas outras áreas aqui em torno abaixo. Nesse comportamento aqui de julho, o que a gente tem em termos de agricultura? No centro do Brasil, a colheita do milho safrinha vai tendo um andamento normal. Mato Grosso do Sul também. Vamos ter chuva agora nessa semana, então ajuda a finalização do milho safrinha. Temos também em São Paulo alguma chuva passando pelo estado, ajuda também na finalização, nas pastagens, que agora o natural já é perder a qualidade ou até secar em virtude da estiagem. Mas esse ano tem uma coisinha um pouquinho diferente, depois vocês vão ver no outro mapa. No litoral, na área do café, uma ou outra chuva isolada, mais ou menos toda essa região aqui, ó, central do país, fica mais ou menos dentro do padrão. Onde é para chover pouco, chove pouco, onde é para ter alguma chuva, tem alguma chuva. Aqui no sul e na Argentina, Uruguai, começa a aumentar a frequência da chuva. Ainda não é chuva direto, vamos ter um período de melhora. Agora, entre o final dessa semana e semana que vem, vai ter um domínio maior do ar polar, e isso vai fazer com que o tempo fique um pouco mais seco e depois volta a aumentar a chuva. Tanto que o reflexo vai ser aqui entre final de julho e agosto. Olha como muda completamente. Isso aqui indica o quê? Uma ou duas invasões de massas de ar frio, além dessa que vai ter agora nessa semana, alguma coisa na semana que vem e principalmente no final do mês de julho e agosto pode ter alguma invasão de frio nessa região, porque para ter chuva assim acima do normal nessa área tem que ter necessariamente alguma invasão de frio que possa provocar o contraste e formar alguma frente. Porque aqui o volume de chuva não é muito não. Se der uma chuva de 5, 10, 15, 20 milímetros, já é acima da média nessa região. Aqui já é um pouquinho mais significativo, aqui já a chuva já é consequência não só de frente fria, mas alguma instabilidade que possa se formar aqui na região do Paraguai, avançando aqui para a região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aqui já é um pouco diferente o sistema. Pode ser aqueles CCMs que se formam aqui e que atingem essa região aqui com mais intensidade. E na Argentina está indicando abaixo da média, mas não estou acreditando muito. Acho que aqui também depois vai corrigir, vai ficar de normal acima da média. Melhorou aqui para o Chile, oeste da Argentina, mas principalmente aqui, ó. No Brasil, o que chama atenção é essa região aqui, ó, Mato Grosso do Sul, São Paulo e região sul.
a chuva vai ficando mais frequente e com mais intensidade. De agora para frente poderemos ter problema. Por exemplo, entre essa terça e quarta-feira, não dá para descartar algum problema de chuva excessiva nessa região aqui, que é o que está indicando aqui, ó, nessa anomalia positiva nessa área aqui, que é principalmente por causa de hoje e amanhã a chuva que vai ocorrer nessa região. Esses eventos, os modelos nem sempre pegam direito. Tu vê que em São Paulo aumenta a chuva bem em agosto, que é uma época que chove pouco. Sul de Goiás, Mato Grosso, centro-sul e oeste, Minas, Rio e Espírito Santo. Pode pegar um pouquinho de chuva aqui na Mata Mineira, no sul de Minas, no Café Cerrado Mineiro e Goiano, no Café em São Paulo, também aqui na região do Paraná. O milho safrinha nessa área, não vindo um frio forte, que tem um risco, semana que vem pode ser que a gente tenha condições de geadas amplas aqui no sul. Se escapar dessa geada, provavelmente fecha a condição de uma boa safra de milho. Aí vem a colheita, que pode ser atrapalhada por algumas ocorrências de chuva, que normalmente nessa época do ano não tem. Então a preocupação dessa região aqui seria mais a colheita do milho, que pode atrapalha o bom andamento das culturas de inverno, no caso o trigo, cereais de inverno em geral, porque são culturas que não gostam de excesso de umidade. Tem que ter chuva? Tem, mas tem que ter um bom espaço de uma chuva e outra para que haja um bom desenvolvimento e principalmente menos doença. Então o pessoal pode ter mais doença no trigo, na cevada, na aveia, no centeio, talvez outros cereais de inverno, também hortas comerciais, também tem uma situação, porém pode ser bom para o pessoal do fumo, que faz o transplante nesse sentido, que tem mais umidade, da pastagem, que fica com mais qualidade, numa época que normalmente não teria, dependendo, claro, do frio, porque está indicando que entre agora a segunda parte de julho e a primeira parte de agosto, nós poderemos ter o período mais frio do ano, com ocorrência de geadas mais fortes nessa região aqui, até mesmo algumas áreas do litoral. Também no sul de Minas não dá para descartar, no final da outra semana, nas áreas de Serra do Rio, nas áreas de Serra do Espírito Santo, aqui no sul de Goiás também, em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo. Mas a chuva vai ser bem-vinda. O pessoal da banana lá no Vale do Ribeira também está precisando. Já aqui no sul, excesso de umidade. Pode aparecer doenças em hortas comerciais, lavouras em geral, de inverno, que vai ser um problema, e também o pessoal que vai começar a iniciar o problema dos canteiros de cebola e alho. Isso pode ser um problema lá na frente. Excesso de umidade, falta de luz, temperatura mais amena numa parte e um pouco mais quente na segunda parte, mais no final do ano. Doenças fúngicas e doenças bacterianas também atacam muito a parte da cebola e o alho nessas condições. Vai ser um ano em que o custo de produção vai ser maior. Cereais de inverno, culturas de inverno como cebola e alho, na fruticultura mais lá na frente, quando iniciar a brotação, maior número de tratamentos, maior vezes que vão perder o tratamento em função da chuva, vai ser uma primavera bem mal-humorada, além do risco do granizo, que começa agora em julho, mas nessa região aqui, ó, pode começar a ver aquela formação daqueles CCMs, que faz um tempão que andam meio calmo, que podem trazer aqueles temporais de granizo que pegam aqui os 3 estados do sul, Mato Grosso do Sul, Paraguai e às vezes São Paulo, e muito raramente o sul do Mato Grosso nessa época, mais lá na frente. Mas pegam toda essa região aqui com instabilidades fortes, com eventos severos pontuais. Entre agora, começa, aumenta em agosto e principalmente setembro, outubro. E aí o problema do excesso de chuva, risco para as bacias hidrográficas, é aquele cuidado que a gente tem que ter redobrado no monitoramento e nos alertas que têm que ser dados. Falar em alerta, eu e Peter demos ontem, o 6º alerta que foi feito no domingo sobre o ciclone extratropical que vai atuar. 6º, em um pouco mais de meio ano. Alguns dão 6 por minuto. Vamos aqui na temperatura. Mais ou menos toda essa área aqui, toda essa faixa leste, sudeste, boa parte do sul, sudeste e nordeste, onde aparece aqui, de normal ou um pouquinho abaixo da média. Entrou mais para o continente, as massas frias vão se deslocando mais pelo oceano por aqui, então essa região aqui fica com influência maior do frio. Aqui está normal, mas não quer dizer que não vai ter frio nem calor, vamos ter frio, agora inclusive pode ser um frio forte semana que vem, nessa final dessa semana que vem, provavelmente até início, meio de agosto, o frio até predomina, vai ser ótimo para o setor de vestuário, na parte de vendas de roupas de frio, gastronomia,
turismo, está agora no auge das férias de inverno, então nas serras aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio e Espírito Santo. E também nas cidades turísticas de frio aqui do Nordeste. Essa região aqui vai ser o quê? Acima do normal, mas mais no sentido de quê? Quente de dia e frio de manhã cedo, uma grande amplitude. Vai ter frio aqui e vai ter calor aqui. E vai ter alguns dias de frio mais constantes aqui e alguns dias de frio mais esporádico aqui. Mas aqui, nessa região aqui, pode ser que entre agora a segunda metade de julho e a primeira metade de agosto, o frio apareça com um pouco mais de frequência. Se tiver certo, entre quinta e sexta-feira, o pessoal tem que tomar cuidado aqui, o pessoal da pecuária. Pode ter uma queda brusca na temperatura e favorecer a mortalidade dos animais mais debilitados. Quando chega aqui, ó, entre agosto, final de 25 de julho a 24 de agosto, continua mais ou menos bem parecido. Praticamente não muda. Isso significa que nós vamos ter o quê? Um período de frio mais concentrado entre a segunda parte de julho e a primeira parte de agosto, alguns dias de calor, e depois provavelmente deve ficar mais brando por causa da chuva. Então, eventos extremos de frio provavelmente nessa região aqui do país vão acontecer agora entre a segunda parte de julho e a primeira parte de agosto, pegando também aqui o sudeste e parte do nordeste. Por isso que está indicando temperaturas de normal abaixo da média. Aqui fica mais seco e temos alguns eventos de calor forte, que é normal. Nessa região aqui começa a entrar no verão térmico, principalmente agosto e setembro, quando as máximas começam a passar com frequência dos 35, 38 graus. Então, por enquanto, está indicando que vai ser bom para fruticultura de clima temperado, a dormência, bom para o pessoal inicialmente dos cereais de inverno na temperatura, na chuva não. Na chuva problema com doenças, esse pessoal tem que ficar bem atento. Fumo pode ter um período crítico de uma ou outra geada com potencial de danos, também o pessoal das hortas comerciais, o pessoal das pastagens nativas também pode ter problemas com alguma geada perdendo a qualidade e algum frio forte que possa pegar essa região aqui, ainda agora entre a segunda parte de julho e de agosto, trazendo também algum frio mais intenso. E ressacas nessa região aqui, que é comum. Então vamos ter agora entre julho e agosto, gradativamente aumentando o risco de temporais de inverno e primavera, com granizo, vento e transtornos, períodos de chuva excessiva, ainda tem um outro período de tempo mais seco, mas a chuva começa aos pouquinhos a incomodar, condições de frio forte ainda entre essa segunda parte de julho e primeira parte de agosto, inclusive semana que vem pode ter um frio bastante intenso aqui no centro-sul, a gente vai atualizando, vão acompanhando no canal na previsão dessa quarta, quinta, sexta e fim de semana. Qualquer vídeo especial que precisar a gente faz. Vamos dizer assim, para o pessoal do fumo, os transplantes já ficam um pouco mais tranquilos, embora o excesso de umidade atrapalhe. Para o plantio da safra de inverno, os cereais, muita gente vai ter uma dificuldade tremenda de conseguir plantar agora entre esse final da segunda parte de julho, porque o solo vai estar muito úmido. Se der para plantar semana que vem, aproveitem, porque vai ser uma semana em que vai ter mais dias de tempo seco. Talvez seja uma janela boa para quem ainda está pretendendo plantar. Para quem tem que plantar mais tarde, vai ter que torcer para que a chuva não incomode tanto. Finalzinho de agosto, tem muita gente que quer plantar. Tem um aqui em São Borja, estava querendo plantar milho no dia 20 de julho. Não aconselho. Mantendo as projeções como estão agora, nós vamos ter um solo frio, não vai ter diferença nenhuma ele plantar no dia 20 de julho ou no dia 5, 10 de agosto. Ele só vai perder, ele vai deixar de ter risco de perder a semente por apodrecimento. O ideal é deixar ele de repente plantar finalzinho de julho, início de agosto. Isso se ele não tiver excesso de umidade no solo até lá. Porque esse ano a safra de verão, o maior problema vai ser o excesso de umidade. E claro, a granizada. O granizo vai ser um fator que vai incomodar bastante esse ano na safra do Brasil, tanto nas lavouras quanto nas áreas de pomar. Seguro anti-granizo é muito interessante. Safra americana. Está piorando, estou começando a preocupar o quadro. Agora, de 10 de julho a 8 de agosto, não chega a piorar tanto. Mas está indicando o quê? Chuvas irregulares, principalmente aqui, ó, entre Minnesota, a região aqui de Iowa, aqui Missouri, aqui é a região do Nebraska, Kansas, Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte. Essa região aqui fica com chuva bem irregular. Aqui tem uma situação boa. Quando chega entre final de julho, eu até esqueci de mudar a data, é 25 de
julho até 24 de agosto, a chuva começa a ficar mais escassa. Tu vê que todo o cinturão do milho e soja nos Estados Unidos, todo ele de leste a oeste dá uma reduzida na chuva. A preocupação maior é essa região aqui, ó, entre Illinois, a região aqui de Missouri, aqui Iowa, Minnesota, as Dakotas, Kansas e Nebraska, nessa região aqui, pode ter problemas de veranicos mais prolongados, associado à temperatura elevada. No momento, nessa semana até o dia 15, 20 de julho, temperaturas mais agradáveis, não tão elevadas aqui. Entre 18 e 20 de julho começa o calor aqui, por isso que está indicando acima do normal, desculpa, principalmente a partir do dia 15 e 20 de julho para frente. Tu vê que Ohio e Illinois, Indiana, ainda tem uma situação mais assim melhor agora nesse mês de julho. Daqui para frente começa o calor. E vai ser um calor forte entre final de julho e agosto. Aqui também é 24, 25 de julho a 24 de agosto. Nesse período aqui, nós teremos um calor bem acentuado, principalmente entre 25 de julho ao dia 10, 12 de agosto. Vai ser um período quente em toda essa região aqui, ó, pegando principalmente esse cinturão aqui, onde tem uma produção muito grande de grãos americanos. Então, nessa região aqui pode ter problema. Pega principalmente Iowa, as Dakotas, o Kansas e Nebraska, ou Nebraska e Kansas, Missouri, Minnesota e aqui essa parte oeste de Illinois. Indiana e Ohio é uma situação um pouco mais tranquila. Então, vamos ter o quê? Temperaturas altas entre a segunda parte de julho e agosto e com chuva bastante irregular nesse período aqui, ó, em todo o cinturão do milho, principalmente do centro em direção de Illinois, indo para o meio oeste americano. Isso pode significar perda de potencial, perda mesmo de algumas lavouras, alguns temporais localizados, apesar de ter pouca chuva, mas quando vem com gosto. Nessa região aqui, ó, está indicando nesses 46 dias em torno de 100, 100 e poucos milímetros. Nessa região aqui, de 80 a 100 milímetros. É pouco. Isso aí praticamente 4, 5, 6, 7 chuvas fortes de verão no final de tarde. Se vier uma chuva dessa a cada 10, 12 dias, tudo bem. Agora, se passar 15, 20 dias completamente sem chuva, que é possível, principalmente aqui, final de julho, agosto, pode ser um problema para a safra americana em termos, primeiro, de potencial, de produtividade e por último, perda mesmo. Vamos torcer para que não tenha tantos problemas assim, porque é comida. Não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, tem os diversos vídeos aqui sobre o ciclone, mais vídeos ainda vão vir, e aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.